A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo do curso Seja um Libertador. São mais de 340 vídeos nesse grupo e você que quer participar, basta você solicitar a participação e você vai ter acesso a mais de 340 vídeos do apóstolo Silmar Fernandes. E eu quero falar desta feita sobre o filho doente. Preste atenção, o filho doente. E eu quero ler a palavra de Deus, que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. O título, a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Meu amigo, minha amiga, é claro que você que lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, você já ouviu falar, talvez inúmeras vezes, sobre a parábola do filho pródigo. Mas eu quero falar sobre a doença desse filho, do filho pródigo. Pródigo é uma doença. É considerada uma doença, pródigo. Pródigo é aquela pessoa que ela tem um impulso de gastar de maneira impensada. O pródigo, se ele tem um dinheiro na mão, ele gasta até não ter mais. Ele gasta tudo o que tem. Ele não pensa nas consequências, ele não pensa no amanhã, ele não pensa no futuro. Por quê? Porque é uma doença. É considerada uma doença mental. Inclusive, o pródigo ele pode ser interditado. A justiça, a pedido de parentes, pais, enfim, pode determinar um curador para administrar os bens do pródigo. Eu quero ler para vocês aqui, está a lei 10.406, preste atenção, lei 10.406 do Código Civil. Artigo 1782 de janeiro de 2012. Eu vou ler de novo. Lei 10.406, artigo 1782 da lei número 10.406 de janeiro de 2002. O que diz essa lei? Essa lei diz que o pródigo ele pode ser interditado, e ele não vai poder administrar seus bens. Isto é, um curador é que vai administrar o bem desse pródigo. O pródigo ele não poderá vender, ele não poderá negociar, ele não poderá alienar, hipotecar, nada disso, porque a justiça vai determinar um curador para administrar os bens desta pessoa que tem essa doença que é chamada de pródigo. E interessante que em Lucas capítulo 15, Jesus fala sobre esse doente. O contexto desse assunto, Jesus estava pregando a palavra e os fariseus, os inimigos de Jesus, os perseguidores, eles diziam, esse aí, ele come com os pecadores, ele anda com os pecadores. E Jesus então começou a falar para eles sobre por meio de parábolas. Ele falou da ovelha que se perdeu, do homem que tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, e quando acharam aquela ovelha que foi perdida, houve uma grande festa. Ele fala da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, e ela procurou, e quando ela achou, houve muita alegria, porque ela achou a dracma que havia se perdido. E aí ele começa a falar então de um homem que tinha 2 filhos. Jesus, isso é uma história real. Jesus está falando uma história real para ilustrar o ensinamento. Esse homem tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais moço, ele era doente, ele era pródigo.
E ele chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança, eu quero que tu divida a minha herança, eu não quero esperar até o senhor morrer, eu quero a minha herança, que eu quero aproveitar a vida. E o pai dividiu a herança. E Jesus fala que este filho, que era doente, o pródigo, ele foi para uma terra distante. E agora ele tinha muito dinheiro, a sua herança. E lá na terra distante ele começou a gastar tudo dissolutamente. Isto é, ele dissipou todo o dinheiro que ele tem. A palavra diz que ele gastou com meretriz, com prostituta. Enfim, ele viveu na gandaia. Ele viveu na gandaia, tinha muito dinheiro, certamente muitas pessoas se aproximaram dele. E ele foi gastando tudo que ele via, ele comprava. Tudo que ele via, ele queria. Por quê? Porque ele tinha uma doença mental, ele era pródigo. E ele gastou tudo o que ele tinha. E ele ficou sem um tostão. E Jesus disse que veio uma grande fome, uma recessão naquele país. E este jovem agora, pródigo, ele não tinha dinheiro mais. E ele começou a passar necessidade. E você conhece a história, ele chegou, foi cuidar de porcos, ele teve desejo de comer a comida dos porcos, porque ele não tinha mais nada. Ele tinha gastado todos os seus bens. Mas Jesus disse que o pai do pródigo não tinha esperança dele voltar. E ele esperava aquele filho doente voltar. E que quando o filho doente voltou, ele abraçou aquele filho, ele beijou aquele filho, ele mandou colocar roupa nova, ele colocou um anel no dedo, colocou sandálias novas. Enfim, ele abraçou, ele acolheu aquele filho doente que havia ido embora e gastado tudo o que ele tinha. O que Jesus está querendo passar para nós através desta parábola? Sabe, meu amigo, minha amiga, Jesus ele disse algo muito interessante. Ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aquele que tem necessidade. Então esta parábola significa que Deus, ele está sempre de braços abertos esperando aquele que está sofrendo. Não importa o que a pessoa fez, não importa a doença que a pessoa tem, não importa o desequilíbrio que uma pessoa tem, se ela voltar, se ela vier para Jesus, se ela vier para Deus, Deus está sempre de braços abertos para abraçar. E é interessante que você começa a meditar na palavra, nessa parábola, nessa história que Jesus contou, você percebe então que aquele filho ele era doente, ele era pródigo. Mas enquanto ele estava junto do pai, aquela doença não causava efeito nele. Ali junto com o pai ele tinha tudo o que ele precisava. Mas quando ele se afastou de perto do pai, aquela doença ele não pôde controlar. E ele passou por muitas necessidades. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui, meu amigo, minha amiga, fique sempre junto do Pai. Mesmo que você tenha problemas, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você tenha uma doença, mesmo que as pessoas não te acolham, mesmo que as pessoas não te aceitem, há um Deus que sempre vai te aceitar. Há um Deus que te ama assim como você é. É um Deus que nos ama assim como nós somos. Esse é o nosso Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. E ele está vivo e está sempre com os braços abertos para nos acolher, nos abraçar e nos ajudar. Então que o Senhor Jesus te abençoe e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.